Fala, galera. O Corinthians está na decisão da Copa do Brasil. O craque Neto não poupou elogios ao técnico Dorival Júnior após a classificação do Timão. Para o apresentador, o comandante alvinegro é um monstro, à beira do campo. Vamos assistir aí o que o Neto e os comentaristas acharam dessa classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Coisa pra vocês. Que fase que tá o Corinthians? O Corinthians não paga os funcionários. O Corinthians não paga fornecedor. É inexplicável. Não, é uma coisa impressionante. O Corinthians, falar uma coisa pra vocês, a pior fase na história, politicamente, o que você, Andrés, fez, vocês não conseguem acabar com o Corinthians. Duílio, Mário Gobi, Roberto Andrade, Augusto, vocês não conseguem. Veio um cara que todo mundo achava que era João Bobão, que é Osmar Stabile. Todo mundo achava que ele não ia fazer as coisas. É óbvio que tem que fazer concessão com algumas coisas. Bota o fulano aqui, que todo mundo faz isso. Administrativamente falando, é o único cara que bota respeito, que fala para os caras. Fabinho Soldado, aí ó, aqueles que querem derrubar o Fabinho Soldado. Aqueles que querem, vamos lá, não caiu ano passado, contratou os jogadores, teve 10 vitórias ou 9 vitórias consecutivas. 9 vitórias consecutivas. Esse ano, campeão paulista, está na final da Copa do Brasil, na final, e que, diga-se de passagem, tomou 2 gols contra o Cruzeiro, no jogo de ontem. O Dorival Júnior é um monstro sagrado, é a 5ª final que o Dorival Júnior vai disputar, a 5ª final. Não sei se tem outro treinador com essa mesma categoria, e que foi campeão em 3 clubes diferentes, e 3 clubes grandes, Santos, Flamengo e São Paulo. E agora com o Corinthians pode ser tetra. Independentemente se ele ganhar ou não, ele é a 5ª. A 5ª. E aí vem no time. E ontem, e aí o ambiente do Cruzeiro já era tão ruim, um ambiente de gente mascarada, que é o seu caso, Gabigol. Que é o seu caso. Que é o seu caso. Eu não vou discutir o pênalti, porque ele sempre bateu o pênalti assim. Mas aí você coloca um jogador que está sem aquecer, que entra para bater os pênaltis, e ele fica na 5ª. De fechar. Na hora de fechar. Aí você tem um goleiro como o Hugo, que é um fenômeno de goleiro. Tem as imagens, daqui a pouco eu mostro, da esposa dele, que infelizmente perdeu os gêmeos. Olha como... Eu não gosto de falar de religião aqui, não, porque eu sou católico, sou Nossa Senhora Aparecida, mas sábado eu fumei charuto lá com os Iemanjá, velho. Eu com a Sarmã. Aqueles negócios tem que fazer as coisas pro bem, meu irmão. Não é pro mal. E futebol é só futebol. Mas quando você tem uma torcida como do Corinthians, perdendo um jogo de 2-0. Transforme seu hobby. Tá aí, Thiago! Eu fiz um jogo pela Amazon Prime, obrigado ao Rômulo, obrigado à Ana Paula. Godoera mandou um beijão pra você. Ela é uma baita comentarista, velho. Eu não tinha noção que ela era muito boa como comentarista. Ó, e já saiu na Playboy, quem nunca, né? Você já viu a Playboy da Ana Paula? Pega as fotos aí, Cascão. Mas bota aqueles X lá, aquelas coisas lá. Bota aí. Ó, ela comenta muito, Ana Paula. Incrível, beijo pra Sara, a sobrinha dela, pro Adalberto também, o irmão dela, que ficaram bravos comigo, que eu dei uns pau na Ana Paula, quando ela tava lá de coordenadora da arbitragem. E a vida é assim, velho. E assim, tem que ter respeito. Agora é o seguinte, quando você tem as imagens da torcida aí, Cascão, você, o Ricardinho, vocês têm? Se vocês têm, eu só quero que vocês falem pra mim. Eu não quero agora. Eu quero o gol do Matheus Bidu. Pra mim, o Matheus Bidu, ele foi um dos caras mais importantes na Copa do Brasil. Só que a gente não fala isso. Porque contra o Palmeiras, quem que fez o primeiro gol? Matheus Bidu, meu irmão. Quem que fez o gol ontem? Matheus Bidu. Foi o Roberto? Foi o Memphis? Foi o Garro? Não! Quem foi decisivo para que o Corinthians pudesse ir para os pênaltis foi o Matheus Bidu. Do cruzamento do Garro, André Ramalho. Eu acho esse cara um craque de zagueiro. Mas ele ficou muito tempo sem jogar. Mas você viu a categoria dele? Você viu o que o Dorival Júnior fez em relação à experiência, Veloso? Que ele botou André Ramalho. Botou os caras. Não é verdade? José Martínez não jogou bem ontem. Botou o cara. Ele fez isso. Quem que faz isso? Quem que tem peito para isso? E ele deixou o Garro na reserva. Ô, Roberto, não dá para jogar, não joga, irmão. Tá machucado. Não aguenta correr. Não aguenta jogar. Não sai velocidade. Não dá para jogar, bota o Vitinho para jogar, pô. Não dá para jogar, não atrapalha o time.
Não atrapalha você e não atrapalha o Corinthians. Não dá para jogar, não joga. E o Ranieri entrando. Ranieri Galo. É brincadeira o Ranieri, meu irmão. O Ranieri é craque para mim. Eu coloquei ele e o Jorginho do Flamengo na minha seleção. O Ranieri e o Jorginho do Flamengo. É o seguinte, tem o gol do Matheus Bidu para você, Matheus Bidu, que eu acabei quase com a sua vida aqui, quebrei você de um jeito incrível, mas eu não sou o cara babaca em relação a não entender o que o Dorival Júnior fez e o que ele fez, que por sinal, o senhor sempre falou, não, ele está jogando bem, e ele tem que ser o titular. O Luiz Fabiano falou isso. Então, coloca o gol dele narrado aqui, Cascão. Matheus Bidu, para mim, foi um dos caras mais importantes. Veloso, vamos fazer rapidinho, pra gente botar muito conteúdo aqui, pra você, corintiano, que era a torcida do Corinthians. Ô, gente, o Corinthians, vocês não sabem o que é o Corinthians. Sabe por que vocês não sabem? Porque não é questão de não respeitar, é questão de não entender. Ser corintiano, como diria Toquinho, é uma coisa diferente. Ser ídolo, como o Rosinei é, como eu sou, é diferente. É diferente. Você sabe que você tem que correr, você sabe que você tem que saber como é que o torcedor se comporta. O torcedor, ele não xinga o jogador. O torcedor do Corinthians, ele não gosta do jogador, irmão. Ele gosta do Corinthians. Ele vibra por causa do Corinthians. Não é por causa do Memphis, não é por causa de mim, não é por causa do Sócrates, não é por causa do Luizão, não é por causa do Edilson, não é por causa do Marcelinho, não é por causa do Cássio, não é por causa do Ronaldo Giovanelli. Eles gostam do Corinthians. Ele gosta do Corinthians. Ele não quer que o Corinthians perca. E aí tem cambada de vagabundo, sem vergonha, cachorro, que faz mal para uma instituição como essa. Uma instituição que se tivesse 100 mil ingressos ontem, vendia 100 mil ingressos. Se tivesse 200 mil, venderia 200 mil. Essa é a diferença do Corinthians. O Corinthians, ele sabe que ele está numa draga desgraçada. Ele sabe, mas o torcedor corintiano, ele ama o Corinthians. Ô Rafa, você que vai fazer a 12ª radioterapia e quimioterapia aí no AC Camargo, Deus está com você, filho. Nossa Senhora Aparecida, o charuto, é pipoca pra cima, é tudo. E o Corinthians, porque você é Corinthians, filho. Tá aí, ó. Dá uma olhada aí. Deixa aí, Thiago. Enche o telão. Tira aí, porra. Vem cá, qual a importância, Rosinei, você que é ídolo, você que é do terrão, obrigado a Ferraz e Vasconcelos. Eu fui antes do jogo lá. É longe, hein, velho? Ô, desgraça, hein? Um beijo para todas as crianças, um beijo para a prefeita, um beijo para vocês todos e tratar o Master do Corinthians do jeito que vocês trataram. 7 mil pessoas. 7 mil pessoas no estádio de Ferraz Vasconcelos. Um beijo no coração de todo mundo aí em Ferraz. Obrigado do que vocês fizeram e proporcionaram para nós, que somos ex-jogadores, e a gente não tem ideia que a gente é querido ainda. Tem uns babacas aí que odeiam aí. Você acha que eu vou me preocupar com o Benjamin Bach, com Clear, com a minha, uma só, a outra gosta de mim. Você acha que eu vou me preocupar com vocês, velho? Que vocês não gostam de mim? Que vocês me odeiam? Você acha que é isso? Aí eu vou em Ferraz e Vasconcelos. O mundo para. Eu dou importância para esse tipo de gente, não para gente medíocre, para gente mentirosa, para gente que usa essa porcaria que é televisão para se autovalorizar e contar mentira para os outros. Isso é uma coisa na televisão e fora é outra, meu irmão. A maioria, assim, só dá risadinha. E por dentro é individualista, não pensa no ser humano, não ajuda ninguém. Esse tipo de gente, esses são os canalhas que eu conheço na televisão. Rosinei, você que é ídolo, o que você pode falar do jogo de ontem? E arrebentou na Rádio Craque Neto, Euro 17, é, Rosinei? Craque, boa tarde a todos. Realmente, ontem o jogo foi emocionante demais, né, para a torcida do Corinthians. A forma que o Corinthians conseguiu passar ontem para essa final foi uma forma muito comovente para esse bando de loucos que estavam aí ontem, que fizeram essa festa maravilhosa, né, que trouxeram essa atmosfera para esses jogadores ontem dentro de campo, que entrou totalmente diferente no segundo tempo, porque o primeiro tempo do Corinthians não foi um primeiro tempo ao qual agradou essa torcida, mas a torcida fez com que esses jogadores entendessem o que é ir para uma final de uma Copa do Brasil e volta para um segundo tempo totalmente diferente, com uma dinâmica, marcação, intensidade. E aí o Hugo, como sempre, brilhando e brilhando muito, craque, no jogo ontem, fez uma diferença muito grande ontem dentro de campo mais uma vez. E craque, essa torcida aí, realmente, tudo que você falou dessa torcida
é a realidade que o torcedor sente, o torcedor vibra, é justamente tudo. E mais, hein? Godoy, Luiz Fabiano e Veloso. Quem que decidiu o último pênalti? Breno Bidon. Foi o Memphis? Foi o Roberto? Foi o José Martínez? Foi o Garro? Quem que foi? Quem que foi? Breno Bidon, menino que está 2 anos como profissional, e você tem que bater o pênalti no Cássio, no Cássio, e aí é o último pênalti, e que o outro errou, mascaradinho errou, que não tem humildade, e que leva a vida diferente. Ô, meu irmão, desculpa, meu irmão, você pode falar o que quiser do Roberto, jogou mal, foi o pior jogador de campo, mas não deixou de correr, não deixou de abafar. Aí entra o Gabigol, faz o que fez. Olha o Garro, como pouco tempo que ele jogou. Agora o Breno Bidon é craque, é fenômeno. E tem gente que não gosta e que tentou. Não. Ele é craque, ele é fenômeno. Ele é jogador de Bayern, ele é jogador de Corinthians, ele é jogador de Real Madrid, ele é jogador de Barcelona, irmão. Esse moleque é um fenômeno jogando bola. Para você, Luiz Fabiano, vou deixar você por último, meu querido Veloso. O que você pode falar? Você que estava lá ontem. Estou contigo, craque Neto, e acompanho também o raciocínio do Rosinei na seguinte lógica. É o tipo do jogo, e você, o craque, o Rosinei, que estiver em campo, sabem que tem jogos que a torcida do Corinthians ganha por si só. Na imensa maior parte dos clubes do Brasil, o 2-0 dentro de casa, aquela altura eliminando o Corinthians no tempo normal, seria suficiente para vaiar, para tirar a concentração dos jogadores, mas no Corinthians é o contrário. E aí consegue buscar o... fez o segundo gol. O Bidu. Fez o segundo gol, a torcida do Corinthians foi lá foi no céu, irmão. Começou a arregaçar. Aí o Michael, capitão do time, falou, vem, gente, vem. Foi ou não foi? Perfeito, gente, vem cá. O Michael, que é corintiano. Foi perfeito o Michael, craque. Vem cá, calma, pá, mudou o time. Dá pra gente chegar. Que, por sinal, no segundo tempo do Corinthians, o Corinthians amassou o Cruzeiro, Veloso. Foi. As trocas do Dorival também, boa tarde a todos. As trocas do Dorival surtiram efeito, né? Não sei porque ele segurou o Garro para o segundo tempo e também o Ranieri, mas mudou o time na entrada desses dois jogadores. Ô, Veloso, essa defesa da bicicleta... Eu ia falar sobre Meu Deus, que defesa, ó. Olha, é rápido. No contrapé, ó. Bate no chão. Que isso, Hugo? A gente ama você, Hugo! Pra mim, o Bidu e o Hugo ontem foram os principais, né, responsáveis pela virada sim, né, pela recuperação do Corinthians no placar e a vitória depois nos pênaltis. Né? O Bidu jogou muito, o Hugo. E eu até disse aqui antes, se o Hugo não jogasse, o Corinthians não se classificaria. Não passa mesmo. por ele. Não mesmo. Passa por ele a classificação. O Corinthians jogou muito bem o segundo tempo, conseguiu tirar essa vantagem que o Cruzeiro tinha construído dentro do jogo, porque estava jogando melhor, principalmente o primeiro tempo. Mas no segundo, né, com a pressão da torcida, com as mudanças do Dorival, o Corinthians conseguiu igualar no agregado, e aí foi para os pênaltis, né? O Hugo mais uma vez brilhou e salvou o Corinthians e levou o Corinthians até a final da Copa do Brasil. Godoy, qual a ideia? Grande Oscar, Roberto Godoy. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não gosto muito todo mundo sabe do meu amor pelo Corinthians. Eu sou tão apaixonado pelo Corinthians que isso até é uma loucura minha. Acho que até que vou morrer de infarto em determinados momentos da vida e está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou deixar de meter o pau no Corinthians daquilo que é errado, tá? Mas se o Corinthians, se você é corintiano, se você é conselheiro, se você é torcedor, se vocês entenderem que esse time precisa de 3 administrações, base, taxa, lá embaixo, igual cobra. 15 milhões, 13 milhões de folha salarial, ajeitar os camarotes, ajeitar o estádio, ajeitar o patrocinador, não pagar 4 milhões para jogador, sabe? Diminuir e sofrer 6 anos, no 7º, no 8º, ninguém nesse mundo é maior que o Corinthians. Ninguém nesse mundo é maior que o Corinthians. Ninguém tem a força do Corinthians, mas é preciso de ter pessoas. Não dá para ser computador, tem que ter pessoas. E se tiver pessoas que entendam de administração, a partir de agora, mesmo se não ganhar o título, mesmo se não ganhar, se a partir do ano que vem estabelecer dívidas, estabelecer patrocinadores, estabelecer as pessoas que lá mamam no Corinthians há 40 anos. Cambada de desgraçado. Nem no campo vocês vão. Sabe por quê? Vocês têm medo. Vocês não têm coragem de ir lá. Sabe por quê? Vocês vão ser vaiados. Vai tomar tapa na orelha. Vai tomar tapa na orelha da torcida. Não tem moral para ir em restaurante. Não tem moral. E aí, se o Corinthians tiver essa ideia de Palmeiras, de Flamengo, o Corinthians se torna um dos maiores clubes do mundo. Mas para isso,
Para isso, tem que ter gente honesta. Godoy. Craque Neto, o Corinthians cresceu, na época a torcida, a quantidade de torcedores e amor pelo Corinthians cresceu na época do tabu. Há quanto tempo durou o tabu? 17 meses. Cresceu. Quer dizer, o torcedor corintiano é o torcedor que ama, o sentimento dele cresce e é desenvolvido pelo clube, para o time de futebol e não para nomes. Jogadores, técnicos, não. Em primeiro lugar, amam o Corinthians. Depois, cresce a admiração individual por jogadores, técnicos ou qualquer outras coisas, diferentemente do que acontece com os outros clubes. Agora, administrativamente, quem está lá no Corinthians, passado, presente ou pode estar no futuro, já sabe como fazer para administrar um clube grande, com muita receita, e ter lucro ou ser bem administrado. Exemplos temos. Estão aí vários outros grandes clubes. É só não roubar o clube e parar de ficar achando que é árbitro que é ladrão. É dirigente que é ladrão. Que rouba clube é dirigente, não é árbitro. É só administrar com honestidade que o Corinthians será muito, mas muito forte, tanto quanto nós temos outros grandes clubes no Vamos lá. brasileiro. Desculpa, Godoy. Para você, um nome só do jogo de ontem do Corinthians. Para mim, Hugo Souza. Hugo Souza. Para você. Gustavo Henrique. Para você. Hugo também. Para mim, Matheus Bidu. Cara, impressionante. Na hora, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Que eu fiz o jogo na Amazon Prime. Eu vou fazer quarta e domingo no Rio. É o seguinte, quando o jogo estava ruim, sabe o único jogador que pegava a bola e fazia alguma coisa? Matheus Bidu. Sabe quem fez gol contra o Palmeiras? Matheus Bidu. Cara, sabe quem foi crucificado, arregaçado por mim? Falo por mim. Matheus Bidu. Mateuzinho. Olha o que esses caras jogaram. O Gustavo Henrique é monstro e bateu o Pedro do jeito que ele bateu. Meu irmão, o que o Matheus Bidu fez ontem, é óbvio que o Hugo vai ganhar os louros por causa dos dois pênaltis. Mas nos 90 minutos, se não tivesse Matheus Bidu para fazer o gol, esquece para mim. O que você tem aí em relação aos pênaltis aí? Tem todos os pênaltis separados? Então, vamos só do Corinthians. Bota só do Corinthians primeiro. Só os gols do Corinthians. Quem quer ir primeiro? É o seguinte, qual a importância do Hugo num momento como esse, se você foi um dos maiores goleiros que eu joguei, Veloso? Contra e a favor. Essa Copa do Brasil, ele está fazendo a diferença, né? Vem desde lá do Novo Horizontino. Aquele 0-0 também passa pelo Hugo, pega pênalti lá também, né? Corinthians com o time todo mudado. Ontem, mais uma vez, ele faz a defesa da bicicleta do Matheus Pereira, defesaça no chão, quica antes, defesa muito difícil de se fazer, né? Pela velocidade da bola e pela força que vem também. E aí o time vai para os pênaltis e ele, mais uma vez, resolve a parada, né? A última bola... que era do Gabigol. A última bola. Gol, acabou. Ele vai lá e faz a defesa do... E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. E outra coisa, não se esqueça do Vitinho. Porque se o Vitinho erra o pênalti no Cássio, acabou, irmão. O Cruzeiro estaria na final. Parabéns ao Vitinho, que, por sinal, deveria jogar na quarta-feira. Não o Roberto, que está machucado. Aí, essa defesa, Veloso, o que você falasse? Então, a bola vem forte, né? E o Gustavo Henrique, hein? Matheus Pereira pega bem na bola. Ele pega bem, a bola vem forte, vem pro chão, ela quica antes do Hugo ainda, ó. E o Ramalho salva em seguida. Defesaça. Depois de entrar também, o Gustavo salva. Mas a defesa do Hugo é impressionante, ó. Ele vai indo pra lá, consegue voltar, a bola pega no chão, ele faz... E ele é grande. Muito. A defesa dessa não é fácil. Fala, você tá na Copa, Hugo. Você tá na Copa, irmão. A gente vai mostrar aqui... A gente tem a sonora depois dele aqui falando sobre isso, mas ao mesmo tempo, a gente vai mostrar a noiva do Hugo, esposa do Hugo, maravilhosa, que a gente tem a imagem dela no último pênalti, né? A imagem de quem? De quem? Ó, é da internet, eu não sei de quem é. Você me desculpa de não dar os louros para você. E se você estiver assistindo, manda aqui para nós. Johnny Kiff. Johnny Kiff. Quem é Johnny Kiff, cara? É Johnny Kiff, velho. Bota o Johnny Kiff aí.
Perfeitamente, craque Neto. E a sinergia do Hugo Souza com o Corinthians é algo de difícil compreensão, de enorme velocidade, e hoje já é um cara estabelecido, um aspirante a ídolo. Se eternizou no Corinthians em outros episódios. A final do Campeonato Paulista foi muito grande quando ele pegou o pênalti do Rafael Veiga, e ele segue subindo de patamar. Queria aproveitar para trazer uma informação exclusiva. Não aqui pros precisa. donos da bola. Não precisa? Não, tô brincando, filho. Corinthians vai ter cerca de 3 mil ingressos à sua disposição no Maracanã, e o Vasco vai ter o mesmo percentual na Neoquímica Arena, um pouco menos de 2 mil. Então esperava-se até uma carga maior ao Corinthians, quem sabe um 80% a 20%, mas não, só 3 mil ingressos para os corintianos no Maracanã jogar. Mas tem uma coisa, né? 3 mil ingressos pra nós é o mundo, irmão. É como se fosse 30 milhões. Você pode ter certeza. E a torcida do Vasco é monstruosa. A torcida do Vasco é impressionante. Com a ideia do Hugo, da esposa, né? Um cara que perdeu os filhos, né? Que machucou o ombro, que foi maltratado, pisoteado pela torcida do Flamengo, por comentaristas, por causa de um lance dele que ele driblou contra o São Paulo. Esse menino aqui, o pai dele, ia lá, ó. Esse menino aqui foi trucidado pela mídia carioca. Ele foi trucidado, sabe quem confiou nele? Fabinho Soldado. Quando esse menino veio, as pessoas, não vai ser ninguém, que não sei o quê, que tal e coisa. Ele se tornou um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Vestido nessa camisa aqui, ó, do Corinthians, irmão. Trabalhando todo dia. E os caras queriam ainda desfazer do ser humano. Desfazer dele. Por que será, né? 1 milhãozinho de euros. 1 milhãozinho de euros. Quem que trouxe? O Fabinho Soldado. Rodinei, o que pensar disso? Bom, craque, falar do Hugo acho que é falar do tamanho que ele representa hoje vestindo a camisa do Corinthians, né? Ele chegar num clube e assumir o lugar de um grande ídolo do Corinthians, né? Que fez história, e ele chegar com o peso do tamanho que chegou e assumir essa responsabilidade demonstra o quanto ele tem qualidade, o quanto ele é qualificado, o quanto ele não teme a esse tipo de jogo. Então, eu acho que isso demonstrou mais uma vez ontem, né? O Hugo, mais uma vez, foi fundamental para o Corinthians chegar em mais uma final. O Hugo no Paulista foi fundamental e ontem mais uma vez, né? Porque o momento em que o Corinthians estava sendo bombardeado pelo Cruzeiro, as defesas que ele fez... Fez defesa monstra. Como o próprio Veloso trouxe aqui, essa defesa da bicicleta do Matheus Pereira... Não é qualquer goleiro que faz esse tipo de defesa. Vamos lá, ele tá na Copa. O sofrimento está no DNA do Corinthians. Há, no entanto, situações em que a experiência de aflição e angústia passa do limite do aceitável no clube do Parque São Jorge. Para o bem ou para o mal, foi amparado pela adversidade, tão comum aos corintianos que os comandados do técnico Dorival Júnior passaram pelo forte time do Cruzeiro e disputarão de alma lavada o título da Copa do Brasil contra o Vasco nos dias 17 em casa e 21 fora. No jogo de ida, o Corinthians teve uma postura praticamente impecável e de forma surpreendente. Venceu por 1 gol de diferença. Na volta, o cenário se inverteu completamente. O Timão assistiu ao Cruzeiro jogar um belo futebol na Neoquímica Arena e em apenas 50 minutos viu a vantagem construída em Belo Horizonte descer pelo ralo. Quando o jogo estava 2-0 e a classificação nas mãos do Cruzeiro, o Corinthians acordou em campo. Os meias Rodrigo Garro e Breno Bidon chamaram a responsabilidade. O Timão empurrou o adversário em seu campo de defesa e, ajudado por um erro de Cássio na saída da pequena área, diminuiu com Matheus Bidu, empatando o confronto no agregado. Nos pênaltis, uma classificação com reviravolta. O Timão chegou a estar perdendo por 4-2. Viu o Cruzeiro ter a oportunidade de fechar o jogo na cobrança de Gabigol, mas fez valer sua tradição em jogos grandes. Amparado pela competência de Hugo Souza e depois pela frieza de Gustavo Henrique e Breno Bidon nas cobranças decisivas, o Corinthians virou o confronto, fez 5-4, despachou o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na final da Copa do Brasil. Em quaisquer circunstâncias, o feito merecia ser comemorado. No caso específico do Corinthians, em 2025, mais ainda. Afinal, o elenco que passou boa parte na zona do rebaixamento do Brasileirão 2024 recebeu apenas 2 reforços, Angileri e Vitinho, para esta temporada.
O clube está imerso em uma gigantesca crise política, econômica e administrativa, com casos recentes de impeachment, inquéritos sobre 2 de seus ex-presidentes, possibilidade de intervenção judicial e transfer bans na FIFA e na CBF. Contra todos os prognósticos, na base do sofrimento, o Corinthians disputará mais um título nesta temporada. Foi campeão paulista no primeiro semestre. É preciso reconhecer o bom trabalho do departamento de futebol, que muitas vezes rema contra o próprio clube no Parque São Jorge.